Eu me lembro de ficar no portão como professor, cumprimentando os pais e dando as boas-vindas às crianças pela manhã na escola, onde trabalhei por alguns anos. Foi lindo ver aquelas crianças segurando as mãos de seus pais enquanto os levavam até a entrada da escola antes de voltar quando seus filhos entraram. Eu notei algo significativo nessas crianças todas as manhãs, que Deus costumava falar comigo sobre a confiança de um relacionamento com Ele. Veja bem, quando as crianças caminhavam ao lado dos pais ou eram carregadas pelo pai ou pela mãe, notava que elas se sentiam confortáveis e caminhavam com um ar de confiança. A criança andava como se não houvesse nenhum cuidado no mundo. Ela não temia o cachorro na beira da rua ou qualquer perigo, pois seus pais estavam com ela. Quando foi a última vez que você enfrentou uma luta em sua vida com a consciência de que Deus, seu Pai Celestial, está caminhando com você? Será que você tem lutado com as batalhas de sua vida como uma pessoa que não tem Deus? Uma das grandes orações das pessoas antigas na Bíblia era para que Deus se provasse em suas vidas, para que seus inimigos não perguntassem onde estava seu Deus. Salmos, capítulo 79, versículos 9 e 10 diz: Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos dos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Talvez você esteja se perguntando: por que eles tiveram que orar assim? Eu vou te contar. Veja bem, na aliança de Deus com seu povo e no tipo de relacionamento que eles compartilhavam, eles não tinham motivos para temer nada ou ninguém, porque Deus sempre os ajudaria. Para eles, Deus era mais do que uma divindade sendo adorada. Ele era seu pai, protetor, ajudador, força e confiança. Quando enfrentavam qualquer coisa, eles tinham a reputação de garantir que todos ao seu redor soubessem quanta confiança eles tinham em Deus. É por isso que os inimigos filisteus ficaram com medo quando souberam que os israelitas haviam trazido a Arca da Aliança para o campo de batalha durante uma de suas batalhas juntos. 1 Samuel, capítulo 4, versículos 5 a 8 diz: Sucedeu que, vindo a Arca da Aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo o Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: Que voz grande e júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda do arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Esta foi a primeira vez que eles testemunharam isso em uma batalha com Israel. Mas veja o efeito que isso teve sobre eles. Tudo que tinham era a notícia de como Deus havia aparecido para seu povo contra seus inimigos no passado. Então eles acreditavam que o mesmo destino os aguardava ali também. Embora os israelitas tinham perdido a batalha naquele dia, a arca tinha sido tomada pelos inimigos. Quero que você veja como a reputação deles de ter tanta confiança no poder de sua aliança com Deus e como ele sempre apareceu para confirmá-la, afetou seus inimigos. Para mim, a aliança que Deus havia feito com os israelitas era a sua vantagem sobre todas as nações que enfrentavam. Era por isso que eles enfrentavam nações com o dobro de seu tamanho e ainda assim venciam. Eles estavam prontos para reduzir seu número, colocar ministros de louvor na linha de frente em vez de guerreiros, atacar à noite, marchar ao redor das cidades inimigas e assim por diante, se Deus quisesse. Eles sabiam, desde que tivessem seguido as instruções de Deus, que não havia motivo para temer, porque a batalha já estava vencida. 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 15 diz: Escutem, rei Josafá, e todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. Assim diz o Senhor: não tenha medo, nem desanime por causa deste vasto exército, pois a batalha não é sua, mas de Deus.
Então, toda vez que eles perdiam uma guerra, eles sabiam que algo estava errado e voltavam para Deus com o coração pesado, esperando nele até que eles lhes dissessem onde eles erraram. Eles sabiam que Deus não podia perder uma batalha e, portanto, com ele, a vitória era certa. A derrota na batalha era um sinal de que algo estava errado e precisava ser resolvido. O fracasso e a derrota na batalha nunca foram vistos como um evento normal. Agora, deixe-me chamar sua atenção para algo. Você percebe como o mundo hoje quer que você se acostume com as orações não respondidas, fracassos, vivendo em dívidas e lutando por todos os lados, mas agindo como se tudo estivesse bem? Eles contam todo tipo de mentiras para deixá-lo confortável em suas lutas e em viver a vida como se você não tivesse ajuda. Mas o Filho de Deus não é desamparado, Não, ele não é. O Filho de Deus é o bem precioso de Deus. O Filho de Deus tem Deus. O Filho de Deus é o herdeiro de Deus. Falhas, crises e lutas podem surgir, mas não são a norma para o cristão. Não aceite as mentiras do diabo. Não lute sozinho. Suas batalhas não são suas para lutar, elas são de Deus. Você só pode realmente vencer os ataques do inimigo em sua vida quando permite que Deus lute essas batalhas. Não deixe que suas crises o assustem. Elas não são maiores que Deus. Não deixe que os números relatados ou as estatísticas daqueles que perderam em qualquer batalha o desanime. Qualquer que seja a luta em que você esteja agora, conjugal, financeira, enfermidade terminal, família, sua vitória está em deixar o poderoso homem de guerra assumir o controle, porque ele sempre vence, ele nunca perde. O profeta de Deus, Jeremias, já esteve em uma situação difícil, como a que você está passando em sua vida agora. Ele havia tomado a decisão de servir a Deus e ser seu porta-voz para o povo em um momento de forte perseguição contra a justiça em Israel. As pessoas se afastaram de Deus e seguiram outras coisas sem consideração ou arrependimento. Deus ficou irado com eles por fazerem isso e enviou Jeremias para falar sobre isso. Por causa de sua paixão pelo bem-estar de seu povo, Jeremias assumiu essa designação com prazer. No entanto, ele foi muito ridicularizado por ainda seguir os velhos caminhos. Certa vez, depois de proferir uma profecia, Jeremias foi espancado e colocado no tronco na própria casa de Deus, onde a verdade já foi mantida. Agora, as pessoas, incluindo os sacerdotes, começaram a andar em mentiras. Nesse caso, o profeta ficou abalado e muito desanimado. Ele até considerou não falar mais, porque ninguém ouvia e nenhuma mudança estava acontecendo. No entanto, ao reclamar, ele se lembrou de seu relacionamento com Deus e da integridade da capacidade dele. Veja o que ele disse a seguir no livro de Jeremias, capítulo 20, versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados. E porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Apesar da batalha atual em sua vida, ouça a confissão de um homem que tinha uma coisa que não podia perder: sua confiança naquele que está com ele. E sim, Deus apareceu para ele. As profecias de Jeremias aconteceram a respeito do povo exatamente como ele disse. Talvez você tenha tentado crer há muito tempo, mas parece que nada adianta. Talvez todos ao seu redor zombem de você por ainda se apegar a Deus, quando você poderia ir para o outro lado e obter os resultados de uma vez por todas. Seja qual for o caso, por favor, ouça. Não considere ou tente lutar sozinho. É isso que o diabo quer. O fato de todo mundo estar fazendo isso não significa que é o melhor a se fazer. Você pode criar seus filhos, comprar aquela casa, pagar o financiamento da sua casa, terminar seus estudos e sobreviver a essa doença? Sim, você pode, mas não faça isso sem Deus. Se você chegar onde Deus quer que você esteja, então você tem que seguir os caminhos que Ele quer que você siga. Houve nações que travaram batalhas em nome de outros deuses, ou em sua própria força nos tempos antigos. No entanto, o que diferenciava os israelitas
era que eles tinham uma fonte de força e apoio que estava além deles mesmos, garantida para funcionar mesmo quando eles estavam mais fracos. Você sabia que certa vez Deus fez chover granizo sobre os inimigos dos israelitas na batalha para que eles não fugissem? Em outra ocasião, ele respondeu à oração de Josué quando ele orou para que o sol e a lua parassem para que pudessem terminar sua batalha porque estava escurecendo. Em outro momento, ele colocou tanta confusão no acampamento do inimigo que eles se voltaram um contra o outro e lutaram até a morte. Os israelitas só vieram a essa luta para recolher os despojos. Eles não precisaram levantar as mãos contra um inimigo. Isso são coisas que só o Senhor pode fazer. Mas muito mais do que isso, para aqueles que o deixam travar suas batalhas, ele nunca decepcionará. Ele é o Senhor e a rocha confiável que nunca pode ser quebrada. Se você é filho de Deus, sua opção é deixá-lo assumir sua luta. Submeta sua batalha a ele e veja como ele a destrói. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 9: Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Há consequências perigosas para aqueles que cedem a meios ímpios para travar suas batalhas ou se afastam de Deus. O que torna essas consequências bastante assustadoras é que elas estão além daqui. Elas se espalham por toda a eternidade. No entanto, quando você confia em Deus e permanece em seu caminho, entregando suas batalhas a Ele com confiança, Ele não apenas cuidará de sua luta, mas também recompensará sua confiança. Esse é o tipo de Deus que Ele é. Quando Jonas ficou preso na barriga do peixe, mesmo estando ali por causa da desobediência, ele ainda entregou sua situação a Deus. Quanto mais você corre para o diabo em busca de soluções, mais ele tira da sua vida, às vezes sem você saber. Na tentativa de ganhar mais dinheiro, você pode perder seus filhos. Na tentativa de conseguir um novo emprego tendo um caso, você pode perder sua família, destruindo sua casa. O inimigo nunca dá nada de graça. Se não lhe custa nada agora, custará na eternidade. Jonas capítulo 2, versículo 8, corretamente coloca desta forma: Os que se entregam à idolatria, vã abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Cada vez que você enfrenta suas crises sozinho, você nega a si mesmo a misericórdia de Deus e rejeita sua ajuda. Você pode parecer bem-sucedido, mas isso lhe custará algo que se tornará lamentável amanhã. Mas não há arrependimento em confiar em Deus. Ele não acrescenta tristeza quando abençoa. E uma pessoa é verdadeiramente ajudada quando Deus a ajuda. Pergunte a si mesmo hoje: quem está me ajudando? Eu mesmo ou o Senhor? É preciso fé para deixar Deus assumir a sua batalha. Eu gostaria de ter a oportunidade de dizer mais e espero tê-lo novamente. Mas até lá, saiba disso. Você pode deixar Deus lutar por você e ter a certeza de vencer. Como? Se entregando em suas mãos, em oração e fé, e permanecendo na paz que vem de saber que Deus está no controle. Não se preocupe mais. Seu Pai Celestial cuidará disso. Confie nele, permaneça na verdade e não ceda a concessões. Esteja pronto para fazer o que ele disser no momento certo e saiba disso: você vencerá. Qual é a confirmação que Deus vai te livrar daquilo que você está passando agora? Existem 2 motivos para Ele confirmar isso. 1, porque Ele prometeu. E 2, porque você está ouvindo isso agora. Não é por acaso que você recebeu esta mensagem exatamente neste momento. Este é um daqueles pequenos elementos que Deus coloca ao longo da jornada da sua vida para te lembrar de que Ele está com você, está ao seu lado e te ajudará. Não há dúvida sobre o que você está passando, mas sei em meu espírito que, embora você se sinta pendurado por um fio, se aguentar um pouco mais, sairá dessa situação atual com um testemunho. Segure-se em Deus com fé e confiança, meu amigo e minha amiga. Pode não parecer agora, mas Deus vai te ajudar a superar isso.
Diga isto a si mesmo: Deus vai me ajudar a superar isso. Pode não parecer agora, mas vou manter a fé e confiar nele. Diga novamente comigo: Deus vai me ajudar a superar isso. Pode não parecer agora, mas vou manter a fé e confiar nele. Falar a promessa de Deus e assegurar-se na palavra dele em voz alta faz algo por você. No Salmo 107, versículo 2, a Bíblia diz: Deixem os remidos do Senhor contarem sua história, aqueles que ele resgatou das mãos do inimigo. Em Jó, capítulo 22, versículo 29, diz: Quando eles te derrubarem e você disser, a exaltação virá, então ele salvará a pessoa humilde. E também em Joel, capítulo 3, versículo 10, diz: Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras, diga o fraco: eu sou forte. Como eu disse antes, há algo poderoso no que você diz como uma declaração daquilo em que você crê. É triste ver como o diabo sabe disso mais do que a maioria de nós. Na tentativa de parecermos realistas e honestos com nós mesmos, usamos a nossa boca para definir as nossas vidas e concluir as nossas próprias histórias dizendo o que o diabo quer que digamos. E quanto mais dizemos essas coisas, mais arraigadas elas se tornam em nossas vidas. Falo por experiência própria. Quanto mais você se ouvir falando e se lembrando da fidelidade de Deus, do seu amor, do seu poder e da sua vantagem nele, mesmo na situação mais desfavorável, maior será a sua determinação de continuar confiando nele. Em outras palavras, quanto mais você falar da sua fidelidade, mais a sua fé crescerá. Deus alertou o profeta Jeremias sobre esta situação. O profeta estava sempre falando sobre como sua vida era frustrante e como parecia que Deus estava demorando muito para vir em seu auxílio. Então Deus respondeu, e vemos isso em Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Deus advertiu Jeremias para se arrepender de tal atitude porque isso só lhe causaria ainda mais dano e prejudicaria ainda mais a sua fé. Isso está de acordo com o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Não precisa ser outra pessoa falando, mas você pode falar consigo mesmo. Você tem que mostrar a si mesmo, a Deus, ao mundo e até ao diabo que você está do lado de Deus, faça chuva ou faça sol. Não vai ser fácil e não é algo que você descobrirá da noite para o dia, mas no final valerá a pena. Você aprenderá com o tempo que, ao se apegar a Deus, cada experiência simplesmente te fortaleceu e solidificou suas convicções de sua fidelidade. Ouça, tudo que tem começo também tem fim. A própria Bíblia afirma que enquanto a terra existir, sempre haverá tempo para semear e tempo para colher. Sempre haverá dia e noite, inverno e verão, frio e calor. Tudo que começa certamente terminará, não importa quanto tempo dure. Em outras palavras, aquilo pelo qual você está passando agora é apenas isso, uma experiência de passagem. Não importa como isso aconteceu, se você cometeu um erro e se colocou nesta posição lamentável, ou se você é apenas vítima do erro de outra pessoa. Lembre-se de que, embora o choro e a tristeza durem a noite toda, a alegria virá pela manhã. Você tem que confiar em Deus o suficiente para continuar se apegando a Ele com fé. Se você desistir de Deus agora porque parece que o problema não está acabando e nada parece estar melhorando, o que você fará quando olhar para trás amanhã e perceber que desistiu quando as coisas estavam prestes a mudar? Você viveria arrependido sabendo que poderia ter aguentado um pouco mais. Qual é a garantia de que você sairá dessa situação?
Davi disse no famoso Salmo 23, versículo de 1 a 4: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A parte mais poderosa deste salmo está no primeiro versículo: O Senhor é o meu pastor. Muitas vezes a vida revela a profundidade do nosso conhecimento de quem Deus é para nós. Em um de seus ensinamentos, Jesus revelou que existem dois tipos de pessoas que cuidam de ovelhas: o pastor que as possui e o mercenário, a pessoa que é contratada apenas para cuidar delas. Uma faz o seu trabalho por paixão e amor, o outro faz seu trabalho por dever. Um prefere dar a vida a deixar que algum mal aconteça às ovelhas. O outro correria para salvar a sua própria vida ao menor sinal de perigo. A diferença entre eles é que um é o verdadeiro pastor, enquanto o outro não. Quem dera os filhos de Deus hoje entendessem que Deus é o nosso pastor. Davi entendeu isso muito mais do que nós, embora tenhamos muito mais privilégios do que ele em sua época. Veja, a certeza de que Deus irá te acompanhar nesta fase da sua vida não é um pressentimento. Não é porque você tem uma ligação com alguém que você acredita que algum dia se lembrará de você. Também não é porque você sente que tem uma forte determinação que te manterá de pé por tempo suficiente. Em vez disso, a garantia está nestas palavras: O Senhor é o meu pastor, Ele é o meu Pai. É difícil compreender a paternidade hoje porque a maioria dos pais falhou e a sociedade continua a tentar redefinir a paternidade de uma forma que se adapte a essa agenda. Porém, para compreender a paternidade, olhemos para Deus. Ele tem sido consistente mesmo quando negligenciado e odiado por sua criação. Ele não está apenas preocupado com as ovelhas do rebanho, mas espera constantemente o retorno daqueles que se recusaram a juntar-se a ele. Ele continua a fazer todos os esforços para garantir que os perdidos sejam encontrados, mesmo quando os perdidos o culpam pelas suas escolhas e resultados. Ele ainda assim vai atrás deles. A Bíblia nos diz que ele alimenta os pássaros e embeleza as flores. Ele conhece os cabelos de nossas cabeças e nossos nomes estão escritos nas palmas de suas mãos. Ele sustenta, provê, protege e guia. Quando ele fala, ele quer dizer o que diz e diz o que quer dizer. Não importa quanto tempo leve, tudo o que ele disser nunca deixará de ser cumprido. Pode demorar muito, mas com o tempo isso acontecerá. Oro por você que está lutando com a fé hoje. Aquele que pergunta se deveria continuar confiando e se apegando a Deus ou se deveria desistir. Oro para que sua fé não ceda. Oro para que suas forças sejam renovadas. Oro para que Deus te dê um senso renovado de sua fidelidade e amor e te ajude a permanecer mais forte na fé. Deus vai te ajudar a superar isso, meu amigo e minha amiga. Você só precisa crer e permanecer a bordo com Ele. Confie no processo. Não desista ainda. Não se comprometa. Seja paciente e você verá a Deus. Ele é o seu pastor. Procure pastores humanos e veja como eles cuidam de suas ovelhas. No meu país, observei com grande interesse como os criadores de gado se dedicam totalmente ao bem-estar do seu rebanho. Você poderia insultá-los e fazer o que quiser com eles e eles não retaliariam, mas toque em seu gado e você se colocará em problemas. Eles deixam o conforto de suas camas à noite e dormem em barracas no pasto aberto apenas para ficarem perto de seu rebanho. Eles suspendem as refeições e garantem que encontram um local seguro o suficiente para o gado pastar. Estejam atrás ou à frente do rebanho, o gado não tem medo. Eles têm confiança para entrar em qualquer lugar e atravessar qualquer rua, desde que seu pastor esteja por perto. Quando uma vaca morre, se perde ou contrai uma doença fatal, o fazendeiro chora como se tivesse acabado de perder o filho.
Embora as pessoas possam zombar deles quando isso acontece, fico pensando sobre o quanto eles devem amar seu rebanho para sentirem isso por ele. Isso me ajuda a entender as palavras de Jesus sobre ser o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Estes são apenas homens que podem ser facilmente dominados por uma ou mais pessoas e os animais podem ser capturados. No entanto, veja como eles pintam um quadro de cuidado, amor, proteção e provisão como pastores. Agora, imagine o próprio Senhor Deus como seu pastor. Quem pode dominá-lo e esmagá-lo? Na doença, ele será o seu curador. Na escassez, ele será seu provedor. Na confusão, ele será seu guia. Na escuridão, ele é uma luz brilhante. E na fraqueza, ele será sua força. Onde mais você preferiria estar do que nos braços daquele que nunca falha? Novamente, o quanto da presença de Deus você notará trabalhando por você e por quanto tempo sua fé será sustentada dependerá muito de como você vê Deus em sua vida. Esta mensagem é um gentil lembrete de que vale a pena confiar em Deus. Se você tiver fé nele como seu pastor que nunca falhará, ele também te ajudará nessa situação. Você sabia que, em média, cerca de 106 pessoas morrem a cada minuto no mundo? Esse é um lembrete preocupante de como a vida é curta. E isso nos faz pensar: o que acontece quando damos nosso último suspiro? O que acontece quando nossa alma deixa nosso corpo? Esta é uma questão que merece a nossa atenção e reflexão. Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 2 nos diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. A Bíblia nos diz que há um tempo para tudo, um tempo de nascer e um tempo de morrer. Por mais difícil que seja aceitar isso, todos temos uma data de validade. Não sabemos quando, ou onde, ou como morreremos, mas sabemos que a morte é inevitável. Então, o que acontece depois? Continuamos a existir de alguma forma? Passamos por alguma transição ou alguma transformação? Simplesmente deixamos de existir? Voltamos como alguém ou outra coisa? Vamos para um lugar de recompensa no céu ou punição no inferno? Essas são grandes questões que intrigam as pessoas há muito tempo. E são questões que não devemos ignorar ou evitar, pois têm implicações tanto na forma como vivemos as nossas vidas hoje, como no nosso destino eterno. Hoje convido você a se juntar a mim enquanto mergulhamos profundamente no fascinante tema do que acontece quando o espírito deixa o corpo. Eu realmente acredito que esta mensagem tocará seu coração e sua mente de uma forma positiva. Agora, antes de começarmos, deixe-me apenas dizer que é totalmente normal ter algumas dúvidas ou perguntas sobre o que acontece depois que falecemos. É um grande mistério, certo? Existem tantas crenças diferentes por aí, desde a ideia de uma vida após a morte até a noção de que tudo acaba quando morremos. E não esqueçamos aqueles que acreditam no purgatório ou no conceito de reencarnação. Convido você a abrir sua mente enquanto exploramos a sabedoria que a Bíblia oferece sobre o que vem depois da nossa estadia na Terra. Não importa quais sejam suas crenças sobre os mistérios da morte, a Bíblia está repleta de conhecimento sobre o que vem depois. Ela é um guia que ilumina a vida após a morte, para que não tenhamos que ficar no escuro sobre o que esperamos quando nossos espíritos deixarem nossos corpos terrenos. Algumas pessoas acham que a vida é apenas uma rotina sem fim e sem sentido. Elas acham que tudo o que acontece em um momento será apagado no próximo, e esse ciclo continua até que nosso tempo aqui chegue ao fim. Mas deixe-me dizer, essa não é toda a história. A Bíblia deixa claro que Deus tem um plano para tudo, e esse plano vem com o seu próprio tempo e propósito. Fala-se muito por aí sobre a ideia de nascer repetidamente e passar por múltiplas mortes físicas. Mas a Bíblia não ensina isso. Ela diz claramente que nascemos uma vez e morremos uma vez.
E é isso. Todo o conceito de reencarnação não faz parte desse quadro, de acordo com a Bíblia. Não há necessidade de se preocupar com vidas passadas ou pecados de vidas anteriores. A Bíblia realmente não diz nada sobre os ensinamentos hindus e budistas sobre a reencarnação. Então, ao não mencionar isso, a Bíblia deixa claro que a reencarnação não é algo em que devemos acreditar. Enquanto a Bíblia fala que não existe a reencarnação, ao mesmo tempo ela fala sobre ressurreição e ensina que vivemos uma vez e morremos uma vez na terra. No final haverá uma ressurreição dos mortos e Deus julgará a todos. Agora vamos ver o que acontece quando o espírito de uma pessoa deixa o seu corpo de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Primeiramente, imediatamente após a morte, nosso espírito retorna para Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz: Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Um dos maiores mitos que existem é a ideia de que quando as pessoas morrem, o seu espírito permanece na terra por um tempo. Você vê muito essa ideia em filmes e contos de fadas, mas não é verdade. A Bíblia deixa claro que nosso espírito volta para Deus quando morremos. Então, se o nosso espírito voltar para Deus, o que acontece com o nosso corpo? Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O corpo humano é composto de elementos encontrados na terra. Na verdade, na língua hebraica, a palavra para homem, Adão, é muito próxima da palavra para chão ou terra, Adamá. Isto mostra que quando Deus criou o corpo do homem, ele usou materiais que já existiam. Então, quando uma pessoa morre, seu corpo volta ao pó de onde veio. Uma vez que o espírito deixa o corpo começa a se decompor. Embora o corpo seja importante, ele é apenas uma casa para o espírito. A verdadeira essência de uma pessoa é a sua alma. Quando um cristão verdadeiro morre, sua alma estará com Jesus Cristo para sempre. Para nós que acreditamos em Jesus, quando o nosso espírito deixa o corpo, ele vai direto para o Senhor. Pense em Estevão, que ao enfrentar a perseguição, viu o Senhor sentado no céu e orou: Senhor Jesus, receba meu espírito. Além disso, lembre-se do ladrão na cruz que reconheceu a inocência de Jesus e pediu para ser lembrado em seu reino. Ao que Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Porém, para aqueles que não têm fé em Jesus, quando o espírito deixa o corpo, eles vão para o inferno. O inferno é um lugar de tormento preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que rejeitam Jesus Cristo como seu Salvador também serão lançados no inferno. Considere a história que Jesus contou sobre Lázaro e o homem rico em Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 26. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Quando a Bíblia fala sobre ir para o seio de Abraão, significa que o mendigo cria em Deus, assim como Abraão. Este é o lugar para onde o povo de Deus vai após a morte, muitas vezes chamado de paraíso. É importante notar que nem todos os pobres vão para o paraíso.
apenas aqueles que confiam em Jesus como seu Senhor e Salvador. Em contraste, o inferno é um lugar de extremo tormento e tortura para aqueles que morrem em seus pecados. Ele não é apenas para os ricos. O próprio Abraão era rico. Já este outro homem rico foi para um lugar de castigo porque era um incrédulo, mostrando a sua incredulidade através do seu modo de viver. Vale a pena notar que este homem rico estava longe de Abraão, separado por um grande abismo. A Bíblia também revela que os corpos dos que creem em Jesus dormem após a morte. Jesus fez referência a isso quando contou aos discípulos sobre a morte de seu amigo Lázaro em João capítulo 11, versículos de 11 a 14. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Na Bíblia, o termo adormecer às vezes é usado para descrever a morte. Quando dizemos que alguém está dormindo, isso significa que haverá um momento para acordar, que neste caso é a ressurreição. É importante compreender que neste sono apenas o corpo descansa, não a alma ou o espírito. Isso tranquiliza os cristãos de que a morte não é o fim. Haverá uma ressurreição e um reencontro com aqueles que faleceram antes de nós. O apóstolo Paulo capta lindamente essa ideia em Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 13 a 15. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Você já se perguntou se nossos corpos físicos algum dia despertarão novamente quando estiverem em repouso? Bem, a notícia é que a Bíblia nos diz que os corpos dos verdadeiros cristãos serão despertados no arrebatamento. Isso significa que os corpos de todos os que creram serão ressuscitados e transformados em corpos gloriosos e incorruptíveis. E aqui está a parte incrível. Não importa como alguém morre, quer seu corpo seja consumido por animais, enterrado ou cremado. A Bíblia nos assegura que o corpo será transformado em um corpo glorioso no arrebatamento. Podemos ter um vislumbre dessa transformação logo após a morte de Jesus, em Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. É emocionante saber que nossos corpos físicos não dormirão para sempre, mas o que é mais ainda surpreendente é que nossos corpos deteriorados não serão apenas restaurados pedaço por pedaço, mas também serão glorificados para se tornarem como Jesus. Esta é a incrível promessa que nos espera como verdadeiros cristãos. Você pode encontrar esta verdade inspiradora lindamente capturada em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 51 a 54. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Meu amigo e minha amiga, no arrebatamento, todos os que creram, vivos e mortos, serão transformados em corpos glorificados. Estes corpos serão gloriosos e poderosos, nunca sujeitos à morte, perfeitamente adequados para uma existência espiritual, tal como o corpo ressuscitado de Jesus. Lembre-se das palavras de Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. E todo aquele que vive e crê em mim nunca, jamais morrerá. Ao pensar sobre esta questão, lembre-se de que a morte não é o fim, mas o começo de uma vida muito melhor na presença eterna de Deus. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. O que você faz quando as coisas ficam difíceis? Sabe o ditado que diz que tempos duros nunca duram, pessoas fortes duram, e quando as coisas ficam difíceis, apenas os fortes continuam? No entanto, o que você faz quando parece que não é forte o suficiente para sobreviver à situação atual? O que é necessário para desenvolver a resistência que te mantém ativo quando as coisas ficam difíceis? Meu amigo e minha amiga, quero que você saiba que o Senhor Deus e a Sua Palavra são a fonte confiável da vida para os cristãos nos bons e nos maus momentos. E a Palavra de Deus nos diz claramente que tempos difíceis e épocas desafiadoras da vida estão fadadas a acontecer. Porém, em meio a tudo isso, devemos lembrar que temos um Deus que nunca sairá do nosso lado. Saber e crer nisso pode fazer toda a diferença na sua vida. Digo isso porque é possível que tempos difíceis te dominem, tanto que você comece a se perguntar se Deus está realmente com você, porque pode parecer que Ele não está. Mas você precisa crer, meu amigo e minha amiga. Você precisa crer. Li certa vez uma citação que disse: "A questão da fé não é tanto se cremos em Deus, mas se cremos no Deus em que acreditamos." Digo novamente, a questão da fé não é tanto se cremos em Deus, mas se cremos no Deus em que acreditamos. Você precisa se perguntar: sim, creio na existência de Deus, sim, creio na sua capacidade, sim, creio que Ele é soberano e é tudo o que preciso para a vida. Mas será que realmente creio nele? Será que creio em sua pessoa e em sua palavra e que Ele vai agir em meu favor? Veja, houve uma época sombria da minha vida em que passei pelo mesmo problema. Não foi como se eu tivesse parado de acreditar em Deus. Não foi como se eu tivesse parado de frequentar a igreja ou de ler a Bíblia ou mesmo de orar. Mas a questão era que eu tinha dificuldades para crer no próprio Deus em relação às coisas que Ele havia dito a respeito da minha vida. Porque fiquei afogado nos tempos difíceis. Eu estava vendo promessas não cumpridas. Eu estava vendo as expectativas atrasadas. Tudo que eu pensei que iria acontecer não estava ocorrendo. As coisas que eu queria ver não estavam chegando. Eu acreditava na existência, no poder e no amor de Deus, mas no fundo tinha dificuldades para crer nele pelo que ele disse e questionei se Deus agiria em minha vida. Foi necessária a graça de Deus e a operação interna do Espírito Santo dentro de mim para me levar onde eu estava disposto a me apegar a Ele novamente, aconteça o que acontecer, até que Ele faça o que quiser em minha vida. Foi necessária a ajuda de Deus para aceitar que, enquanto Deus estiver comigo, sou suficiente e tenho tudo o que preciso. Isso me lembra a história de Daniel na terra da Babilônia. Daniel e seus amigos foram cativos de Israel na Babilônia, mas de alguma forma Deus fez com que eles se destacassem entre os demais e eles foram promovidos e muito estimados no reino da Babilônia. Parecia que as coisas estavam indo bem, até que Daniel sofreu um ataque. A Bíblia nos diz que algumas outras autoridades do reino ficaram com tanta inveja de Daniel que começaram a planejar diferentes maneiras de derrubá-lo, mesmo que isso significasse tirar a sua vida. Mas eles queriam fazer isso sem envolvimento direto. Veja bem, meu amigo e minha amiga, o mundo pode ser um lugar cruel, e aqueles que você chama de amigos podem, na verdade, ser aqueles que o diabo usa para dificultar as coisas para você. Você pode não ter feito nada além do bem para eles, apenas para ser recompensado com o mal, completamente abandonado por aqueles que você pensava que estavam com você. Mas quero te encorajar e dizer que nem sempre será assim, porque aquele que está com você é maior do que aquele que luta contra você, assim como aconteceu com Daniel. Ele estava enfrentando inimigos com os quais tinha que lidar todos os dias enquanto cuidava de seus negócios. E como suas mãos estavam limpas, não conseguiram encontrar nada do que acusá-lo. Ele era diligente e fiel no desempenho dos seus deveres, então eles não podiam usar a ineficiência para colocá-lo em apuros. Então usaram a sua fé contra ele.
Eles fizeram o rei acreditar que todos os oficiais haviam concordado que ninguém deveria orar a qualquer divindade, exceto o rei, durante 30 dias. Qualquer um que fosse pego inadimplente seria jogado na cova dos leões. O rei provavelmente pensou que Daniel estava envolvido nisso, mas ele estava errado. A Bíblia nos diz que, uma vez aprovado o decreto, Daniel não permitiu que isso o impedisse de permanecer fiel a Deus. Veja, Daniel sabia das consequências toda vez que orava a Deus. Ele sabia que isso poderia significar até mesmo sua morte. No entanto, ele continuou orando e servindo a Deus até que aqueles homens vieram buscá-lo conforme planejado, o acusaram diante do rei e o jogaram na cova dos leões. Mas será que foi esse o fim? Será que Daniel desistiu de orar e começou a temer por sua vida? Não. Ele não permitiu que a ameaça ou a dureza das consequências mudassem sua fé em Deus. Nada mudou para Daniel. Ele estava disposto a continuar servindo a Deus, mesmo que isso significasse que ele não veria o amanhã. Isso não significava que ele não tivesse medo, mas confiava nas promessas de Deus e tinha coragem de permanecer ao lado dele. Ele viveu na paz de Deus e permaneceu forte sob pressão. Ele acreditava que Deus estava sempre com ele. E claro, Deus poupou sua vida. Ele evitou que os leões machucassem Daniel, e quando o rei veio ver como ele estava pela manhã, ele estava perfeitamente bem. Ele foi retirado e seus acusadores foram jogados na cova dos leões em seu lugar. Meu amigo e minha amiga, tenha fé como Daniel, uma fé que nunca vacila. As circunstâncias nunca devem ditar a nossa fé na presença de Deus conosco. Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículos 31 ao 33. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O mesmo Deus que nos justifica das acusações de pecado também está conosco quando as coisas ficam difíceis. Com o que você está lidando agora? Um aviso de despejo? Uma família prestes a se separar? Contas que você não consegue pagar? A ameaça de perder o emprego? Uma doença? Ou alguma acusação falsa que te colocou em situação difícil, dificultando as coisas para você? Seja o que for, estou aqui para te encorajar. Não importa quão difíceis estejam as coisas agora, nunca se esqueça de que Deus está ao seu lado. Veja a confiança que o profeta Isaías teve diante do inimigo ao declarar a palavra de Deus. Isaías capítulo 8, versículos 9 e 10 diz: Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Ninguém que testemunha uma guerra deseja que ela aconteça novamente. As guerras não trazem nada além de dor e problemas para as pessoas que provavelmente não têm nada a ver com elas. Muitas coisas ficam em espera quando há guerra. Com a guerra vem a escassez. Com a guerra vem a agitação e o caos. A guerra não é uma coisa boa. Contudo, o servo de Deus se levantou e declarou que mesmo que o inimigo se preparasse para uma batalha contra ele e o povo do Senhor, mesmo que eles elaborassem sua estratégia na sala de guerra e propusessem seu plano para prejudicá-los, nada funcionaria. O que estava por trás de sua intrepidez? Por que ele estava tão confiante? Porque Deus está conosco. Emanuel é o nome dado a Jesus e significa Deus conosco. Através de Jesus, você e eu temos a bênção gloriosa de ter a presença sempre permanente do Deus vivo em nossos corações, não importa onde estamos ou pelo que estejamos passando. Emanuel, Deus está conosco. Emanuel, você nunca está sozinho, querido cristão. Deus está com você. Está escrito em Jeremias capítulo 20, versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados e, porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá.
Preciso que você internalize essas palavras repetidamente em seu coração. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Diga isso de novo. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Deus está com você. Você não precisa sentir isso. Você não precisa necessariamente ver isso com seus olhos físicos. Você só precisa crer que Deus está com você. Ele está aí do seu lado agora, e à medida que você continua se segurando e confiando nele, ele se revelará a você. Não desista. Não desista. Não desista. Ele ainda não terminou a obra dele em você. As coisas podem parecer que você está se iludindo, confiando em um Deus que você nem tem certeza se está com você. No entanto, continue crendo nele. Continue confiando nele. Não pare de declarar no que você crê. Não pare de dizer isso. Não pare de se firmar na verdade. Há algo que acontece com você quando você está convencido da presença de Deus. Isso te dá força para suportar tudo que enfrenta. Isso fortalece sua determinação e capacita você a permanecer de pé, mesmo quando tudo mais desmorona. Mesmo quando parecer que você está em uma situação difícil e tudo ao seu redor está gritando para que você comprometa sua fé para ser livre, lembre-se de Daniel e mantenha sua posição. Quando chegarmos ao nosso limite, Deus assumirá o controle, glorificando o seu nome e validando nossa confiança em sua palavra infalível. Seja encorajado, meu amigo e minha amiga. Mesmo quando as coisas ficarem difíceis, saiba que você nunca está sozinho. Deus está ao seu lado e nunca te abandonará. Espere só mais um pouco e mantenha a fé. Vai valer a pena no final. Você viu as manchetes e sentiu o desconforto no ar, do tipo que permanece como uma sombra, sugerindo algo mais. É como se o mundo prendesse a respiração, esperando por uma revelação, um sinal divino em meio ao caos. E se as respostas que procuramos, aquelas sobre o nosso futuro e destino, estiverem mais próximas do que pensamos? Quem é o seu modelo? Você está seguindo a multidão? Deus chamaria você e diria: venha comigo, meu filho, ou lhe diria: afaste-se de mim. Vemos muitas coisas atraentes, coisas que parecem ser de Deus, mas na verdade estão apodrecendo. E a pior parte disso é que não param em si mesmos. Essas coisas te arrastarão com elas e você será deixado para trás quando isso acontecer. Mas se não quiser que isso aconteça com você, assista a este vídeo para aprender sobre os sinais que todo cristão verdadeiro deve procurar antes da volta de Jesus. Mateus capítulo 24, versículos 43 e 44 diz: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Considere o dono de uma casa que é sábio e vigilante, que garante que sua casa não seja saqueada por ladrões durante a noite. Nós também devemos estar alertas, pois a volta de Jesus é como aquele ladrão inesperado, que chega numa hora que não podemos prever. E não é apenas sobre estar atento, é sobre compreender os tempos e as épocas. Não podemos ser pegos desprevenidos, pois os sinais estão aí, entrelaçados no tecido do nosso mundo, nos sussurros da criação e nos acontecimentos que se desenrolam na Terra Santa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 1 a 4 diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz.
e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. A volta de Jesus se aproxima como um ladrão à noite, mas para aqueles que estão sintonizados com o Espírito, isso não é motivo de medo, mas um chamado à prontidão. Olhe ao seu redor. Considere os acontecimentos mundiais e as ocorrências na Terra Santa de Israel. Estas não são ocorrências aleatórias, mas o desdobramento de um projeto divino, profecias proferidas por vozes antigas que agora ecoam através do nosso tempo. Estamos vivendo um momento histórico, um período predito com precisão e paixão pelos profetas. Com que frequência consideramos o estado de nossos corações e nossa prontidão para esse momento? A Bíblia não é um livro empoeirado de histórias antigas. Ela é viva, dando vida à nossa caminhada diária com Deus. Nas suas páginas encontramos as pistas e os marcadores que nos guiam, como um mapa para guardar além da imaginação. Tomemos, por exemplo, a restauração de Israel, uma profecia cumprida diante dos nossos olhos. Em um dia marcado na história, Israel ressuscitou das cinzas do tempo, uma nação nascida. Isso não é apenas um evento político, é um sinal espiritual. Um indicador claro de que a palavra de Deus está viva e ativa. A língua hebraica, outrora espalhada pelos ventos da diáspora, regressou à sua terra natal, ecoando as antigas promessas das Escrituras. No entanto, em meio a esses eventos monumentais, é crucial lembrar o chamado pessoal de cada cristão verdadeiro. Esta não é a espera passiva, é uma preparação ativa, uma vida vivida na consciência do retorno iminente de Cristo. É sobre estar alerta, orar e ter discernimento, e não se deixar influenciar pelas falsas doutrinas ou pelo fascínio de uma vida complacente. Então, vamos conversar de coração para coração. Você está vivendo na luz da eternidade? Os seus dias são marcados pela busca da santidade, pelo desejo de ser encontrado pronto e esperando? Os sinais estão à nossa volta, nos lembrando que este mundo é apenas o prelúdio para algo muito maior. Não nos percamos no barulho e no caos da vida cotidiana. Em vez disso, levantemos os nossos olhos, sintonizemos os nossos corações e alinhemos as nossas vidas com a profunda verdade da volta de Jesus. Agora vamos mudar o nosso olhar para o cenário da profecia, onde as nações não são apenas entidades geopolíticas, mas peças de xadrez num jogo divino. Tomemos, por exemplo, a Rússia, um enigma envolto em mistério, frequentemente mencionado em palavras sobre a profecia do fim dos tempos. Não é apenas um país, é um símbolo, um sinal, uma peça do quebra-cabeças. Nomes antigos como Gog, Magog, Meseque e Tubal não são apenas notas de rodapé históricas. Eles estão vivos, falando sobre segredos do que está por vir. Eles falam de uma nação renascida, um urso despertado, com os olhos postos numa terra que mana leite e mel. Estes sinais, estes acontecimentos, não são apenas para serem debatidos pelos estudiosos. Eles são para você e eu ponderarmos e nos prepararmos. O chamado não é para ter medo, mas para a prontidão, um convite a viver de tal maneira que quando a trombeta soar, quando o céu se abrir, não sejamos pegos de surpresa, mas sejamos encontrados esperando, a expectativa, como os servos que sabem que seu mestre irá retornar. Não estamos falando de desgraça e tristeza. Estamos falando de um futuro tão brilhante que ofusca o sol, um futuro onde as lágrimas são lembranças e a dor é um velho inimigo há muito derrotado. Então, vamos vigiar, viver. Vamos amar com os olhos voltados para o céu e os pés firmes fazendo o bem na terra. Sejamos aqueles que não apenas leem os sinais, mas também nos tornamos sinais e testemunhos vivos de que o melhor ainda está por vir. Nossa linguagem não é o medo, mas a esperança. Não o desespero, mas a alegria. Nossas palavras são simples, nossos corações estão abertos e nossos espíritos estão sintonizados com a voz de Deus. Não estamos esperando que o mundo acabe,
Estamos esperando que um novo comece. Um mundo onde a paz não seja apenas um sonho, mas uma realidade. Onde o amor não seja um conceito, mas o ar que respiramos. Imagine estar à beira de um grande abismo. O vento contando histórias de tempos antigos, tempos de Sodoma e Gomorra, onde o caos reinava e o amor estava perdido. Somos informados de tempos que virão que refletem aqueles dias, uma cascata de corações esfriando, um desfile de egos e uma celebração de tudo o que há de errado. No entanto, esta não é uma história para assustar, mas para preparar. É um chamado para despertar, para ver além da fachada e reconhecer as areias movediças do mundo. Imagine um mundo onde o amor se torne uma moeda rara, onde a verdade seja um bem que os poucos podem comprar. As pessoas obcecadas com seu reflexo, perdidas num labirinto de autoadmiração, falam palavras venenosas, quebrando laços como gravetos sob os pés. Corações ingratos e pensamentos profanos tecem a história de amanhã, uma história que vivemos hoje. E nesta dança vertiginosa de desordem, mesmo aqueles vestidos com o manto da fé podem tropeçar, com passos inseguros. Mas espere, ouça atentamente as vozes de todos os tempos, os versos escritos com tinta divina. Eles falam não apenas de queda, mas de esperança, de uma promessa de retorno, de um reencontro com Deus. No entanto, os escarnecedores zombam dessa promessa. O seu riso ecoa pelos corredores do tempo, os seus olhos cegos para a profecia que se desenrola. Eles perguntam, de onde vem isso que ele prometeu? Mas, tal como uma sinfonia que atinge o seu auge, os sinais se tornam mais altos, mais claros e mais urgentes. Pois mesmo neste caos há um padrão, um roteiro divino se desenrolando e dentro dele um papel para cada um de nós. Não somos meros espectadores, mas participantes de uma peça cósmica, onde as nossas escolhas, a nossa fé e o nosso amor são imensamente importantes. Não é sobre apenas observar sinais, mas compreendê-los e ver o mundo através de lentes polidas com sabedoria e esperança. É sobre discernir o real do falso, a luz das distrações deslumbrantes. Pois nestes tempos até os ímpios usarão máscaras de justiça, com a sua verdadeira natureza escondida sob um verniz de virtude. Então, quais são esses sinais, você pode perguntar? São os ecos de palavras antigas nas manchetes de hoje. O amor que esfria no coração do próximo, a verdade distorcida em mentiras convenientes e a crescente onda de caos disfarçada de liberdade. São as mudanças sutis no que é considerado certo ou errado, as linhas confusas que antes eram claras. Mas em meio a isso, lembre-se, esta não é uma história de desespero, mas de preparação e esperança. É um lembrete para vivermos com os olhos bem abertos, os corações sintonizados na frequência divina e os espíritos ancorados em uma fé inabalável. É um chamado para permanecermos firmes, para amarmos ferozmente diante do ódio e para incorporarmos a própria essência do amor divino que aguardamos. À medida que viajamos por este mundo, sejamos faróis de esperança, amor e verdade. Sejamos aqueles que permanecem firmes enquanto o mundo gira no caos, com os olhos fixos no horizonte e os corações prontos para o amanhã que se aproxima. Pois no final, não é sobre apenas sobreviver à tempestade, mas sobre quem nos tornamos no meio dela. E quando os sinais se revelarem, como certamente acontecerão, não sejamos considerados em falta. Em vez disso, estejamos prontos, de braços abertos e com fé inabalável, para acolher o regresso da única luz verdadeira, o farol da nossa tempestade, o arquiteto da nossa salvação. Esta é a nossa história, a nossa jornada e a nossa vocação. Vamos abraçá-las com coragem, amor e um toque de antecipação divina. Considere o avivamento não como uma história antiga de Atos 3, mas como uma realidade presente que se desenrola diante dos nossos olhos. Esta não é uma esperança fraca, mas um fogo crepitante, um despertar espiritual onde as almas são acesas com uma paixão por Deus. É um avivamento onde as luzes mais fracas se transformam em tochas acesas, onde o comum se torna extraordinário através do toque do Espírito Santo.
Visualize o mundo envolto em trevas não como um sinal de derrota, mas como um pano de fundo definitivo para que o brilho da glória divina brilhe ainda mais. Nestes momentos contrastantes, a verdadeira magnificência da graça é mais visível. Onde há escuridão, a luz não apenas penetra, ela quebra a noite com um esplendor avassalador. E agora, considere o retorno do Rei da Glória. A porta oriental, selada durante séculos, não é uma barreira, mas uma promessa que nenhum esforço humano e nenhum plano terreno pode impedir. É um testemunho da força imparável da profecia divina, uma predição do momento em que toda a criação testemunhará a vitória final. Nesta história, não há espaço para espera passiva ou especulação ociosa. Somos chamados à ação, a viver de tal forma que as nossas próprias vidas se tornem um testemunho da glória vindoura. Somos instados a acender, brilhar e refletir a presença de Deus em cada palavra, ação e pensamento. É um chamado para viver não apenas na expectativa do que está por vir, mas na manifestação do que está aqui, que é o reino de Deus dentro de nós.